na questão de número 21 do capítulo 5, nós temos uma força horizontal constante, FA, que empurra um pacote dos correios de 2 kg sobre um piso sem atrito, onde um sistema de coordenadas x, y foi desenhado. A figura mostra as coordenadas x e y da velocidade do pacote em função do tempo, t. Aí na letra A ele pede quais são o módulo e na letra B a orientação dessa força. Então ele quer o módulo da força que atua sobre o pacote e a orientação dele em relação, certamente aqui, ao eixo x positivo, né? Toda vez que ele pede isso, a gente presume que seja ao eixo x positivo. Então nós temos as figuras aí que mostram a velocidade em função do tempo, né? Tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Então você vê que no eixo x ele se move com velocidade positiva, ou seja, o vetor velocidade é no sentido positivo de x, e no eixo y é no sentido negativo desse eixo. Como nós temos aí uma função de v em t, então nós podemos pegar pontos específicos no gráfico e determinar a aceleração do objeto nesses eixos, que é a variável que a gente precisa para definir a força que está atuando sobre o pacote do correio, já que a gente já tem a massa dele. Então, no eixo x, nós temos ali, né, aplicando a equação da velocidade média, temos velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial, né, um sobre o outro. Né, a razão entre essas duas grandezas vai nos dar a aceleração. Então, basta eu escolher aí pares ordenados aí no gráfico em x e depois em y e aplicar. Então, os que eu escolhi ali ó, é o seguinte. Você vê aí que no eixo horizontal, você vê que os eixos horizontais estão divididos por 11 linhas verticais. E na metade, na quinta linha, você tem ali o valor 5 atribuído. E na décima linha, você tem o valor 10 atribuído no gráfico. Então, isso significa que cada linha dessa representa uma unidade de velocidade, né? Ou seja, 1 metro por segundo nesse gráfico. Enquanto que a horizontal, você já tem ali mostrado bem direitinho, né? Que vai de 0 até 3 segundos, sendo as linhas horizontais, né? A primeira sendo 0, né? A nossa que vai conectar-se com a origem, né? 1, 2 e 3. Então, eu peguei ali o par ordenado, né? O último lá, no gráfico ali, onde a nossa linha alaranjada vai cruzar, no par ordenado lá do final do gráfico, né? Onde você tem o par ordenado 11 e 3. Então, isso aí vai ser a nossa velocidade final e o nosso tempo final. E o segundo par que eu escolhi é da origem ali, de onde sai a nossa linha amarela, né? Que é na segunda linha pontilhada horizontal, ou seja, 2 metros por segundo, e o par ordenado no tempo é o 0. Então, nós temos velocidade inicial, 2 metros por segundo, em t igual a 0. Então, resolvendo a diferença em cada termo da fração, né, vamos ter no numerador 9, 11 menos 2, que é 9, e no denominador 3 menos 0, que é 3. Então, isso vai nos dar uma aceleração em x de 3 metros por segundo ao quadrado. Em y, a mesma coisa. Então, os pares que eu escolhi aqui é menos 13. Se você olhar, tem mais linhas divisórias, né, para o gráficozinho aqui representando o eixo y. Então, eu escolhi ali o último, né, que é o 13, que faz par ordenado do tempo com o 3. E, por coincidência, né, ou não, o par ordenado que eu escolhi ali, que vai representar a velocidade inicial e o tempo inicial, é 2 e 0. E nesse caso aqui, vai ser menos 13, tá? Porque está no eixo negativo de y, né? No sentido negativo do eixo de y. Então, nós temos menos 13 e menos 2, que vai dar menos 15. E no denominador, 3.
Então, fazendo a divisão, nós vamos ter que a aceleração no eixo y é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, pegando as nossas acelerações de cada eixo, a gente pode determinar agora as componentes da força aplicada sobre esse bloquinho, né? A componente x e a componente y. Então, nós temos a componente x, massa vezes aceleração em x. Então, nós temos a massa, 2 kg, a aceleração, nós determinamos ali 3. Então, a componente x é 6 newtons. E a componente y, massa vezes aceleração em y, 2, né, 2 kg, vezes menos 5 metros por segundo ao quadrado, menos 10 newtons. Então, é só aplicar a equação do módulo. Você poderia já fazer direto também, né? Colocar cada componente dessa lá dentro e ir resolvendo dentro. Mas eu preferi fazer assim, aí vai chegar no mesmo resultado. Então, o módulo da força vai ser raiz da soma das componentes ao quadrado. Então, nós temos 6 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então, resolve a potência, soma e traz a raiz, vai dar 11,7 newtons. Então, esse é o módulo da força atuante sobre o pacote. Agora, a gente quer a orientação. Na verdade, é interessante fazer separadamente, não aplicando direto, né? Separadamente cada componente, porque a gente vai precisar dela justamente para resolver aqui a orientação dessa força, que a gente vai precisar das componentes. Porque, como a gente quer em relação ao eixo x, né, ou a orientação, então a componente x vai ser o nosso cateto adjacente e a componente y vai ser o nosso cateto oposto desse triângulo retângulo formado entre as componentes vetoriais dessa força e o próprio módulo, que é a nossa hipotenusa. Então, para saber a orientação desse vetor velocidade, arco tangente do cateto oposto, ou seja, Fy, sobre o cateto adjacente, Fx. E nós sabemos os valores de cada uma dessas duas componentes. Então, nós temos arco tangente. Caramba, não acredito que o erro persistiu aqui. Arco tangente de menos 10 sobre 6. Então, nós temos aí menos 59 graus, ou seja, o módulo do vetor velocidade está ali no quarto quadrante, né, formando um ângulo de 59 graus no sentido horário. Né? Então, na direção em que o ponteiro do relógio se movimenta. Né? Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido. Espero que tenham gostado e até a próxima questão.